Olá, gente. Aqui dando continuação, né, na minha grande experiência com Deus, né, uma das maiores, né, essa é a de número um, continuação, tá, parte 2, tá? Então, o que que acontece? Na verdade, eu fiquei desiludido com tudo quanto era religião e percebi que os mesmos milagres que eram contados assim nas igrejas evangélicas eram contados também nas outras igrejas que não tinha nada, nas outras organizações que não tinha nada a ver com a igreja evangélica. Então eu achei assim muito próximo, sabe, a grandeza de uma organização que às vezes estava até mais fideldigna à Bíblia, com a outra que não tinha às vezes tanta afinidade com a Bíblia, né? É, então eu comecei a questionar isso e comecei a olhar à luz da Bíblia Sagrada. O Evangelho de Cristo foi uma bomba, foi uma potência, foi assim o extraordinário máximo. Não é à toa que o nome é chamado Evangelho. O que é Evangelho? É novas de grande alegria, ou seja, uma coisa extraordinária. Cara, Jesus, o evangelho, que é louco, é loucura para o homem, né? A Bíblia mesmo diz, né, que o evangelho de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus para aquele que crê. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Porque o evangelho é loucura. Loucura como? Poxa, o cara já morreu, o sangue coagulou, fedeu, e chega alguém e fala, sai para fora, o caso de Jesus com Lázaro. Poxa, como é que aquelas células obedeceram? O sangue coagulado, a alma dele onde estava veio e obedeceu. Isso é loucura, cara. Nenhum médico faz isso, nem a NASA. Ninguém, pode ser o cientista que for, não traz a pessoa de volta. É loucura ou não é o evangelho? Sim, cara. Um cara andar sobre as águas, Jesus andar sobre as águas. A pessoa gastar toda a fortuna com o médico para resolver seus problemas e Jesus vai lá na mulher com fluxo de sangue, os leprosos, né, que eram ali colocados à margem da sociedade. O evangelho é uma loucura, é uma bomba, é uma explosão, cara. Aquela mulher, né, a viúva que perdeu o único filho, né, e chorando, né, seguindo ali o enterro, o cortejo do filho, né, chorando, Jesus para o enterro, chama o filho dela para fora, ressuscitou, entregou para a mãe. Cara, quem que faz isso? Que ciência que faz isso? Que sabe que faz isso? Essas são as histórias do Evangelho de Cristo. Então, é grandeza demais, é bomba demais, é potência demais. Não há sábio que resista, né? Ou seja, a grandeza, o mistério, né? O glamour, a força, a potência, o poder desse Evangelho. Então isso é Bíblia Sagrada. Então eu vendo, não só o que Jesus fez, como os próprios discípulos, né? Falei, cara, tá errado essa igreja que eu represento hoje, não acontece isso. Não acontece porque eu tô errado, esse povo tá errado, a gente tá errado, mas, ou nós estamos errados, ou a Bíblia tá errada, ela prometeu coisa que não tá cumprindo. Jesus disse, e esses sinais seguirão os que crerem, tá? Expulsarão demônios, curarão enfermos, ressuscitarão mortos. Cara, isso está acontecendo na minha igreja, já aconteceu na sua? Quantos mortos já ressuscitou lá nesse ano? Em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos? Quem você viu levantado do caixão lá? Cara, é raridade. E quando acontece, acontece longe. Menos na sua cidade. A gente vive de glória e história dos outros. Cadê a sua história, a sua glória? E é possível isso viver. Então eu comecei a questionar isso. Falei, será que eu sou discípulo, sou apóstolo, me identifico com Cristo, já que as grandes coisas não acontecem na minha vida? O bem natural acontece na vida de todos, né? A grandeza que é o viver, o ar que respiramos, o natural todos nós temos. Glorificamos e agradecemos a Deus. Mas e o sobrenatural, que foi prometido simplesmente àqueles que amam e que andam na verdade? Será que eu estava amando, estava andando na verdade? O que eu resolvi? Orar. Falei, eu preciso de conhecer o Deus de Israel. Ou eu vou à frente com Bíblia Sagrada e prego o que me ensinaram, não porque me ensinaram, mas porque eu tive minha própria experiência com o Deus de Israel e a Bíblia Sagrada. Se eu não tiver, não quero saber de Bíblia, não acredito, isso para mim simplesmente é pode ser um grande arsenal de fábulas que os judeus lançou no passado e deu certo, já que não funciona na íntegra nas nossas vidas. Então eu resolvi, antes de desistir de tudo, falei, bom, eu vou seguir as orientações bíblicas, vou buscar e quero conhecer esse Deus de Israel. Quero conhecer esse Deus da Bíblia Sagrada. O que eu fiz? Cara, segui as recomendações bíblicas. Orar e orar. Buscar, ler e ler. Como diz Pedro, né? Buscai a conhecê-lo na sua plenitude. A gente não conhece nada de Deus, nada de Jesus. Agora imagina na plenitude. Nem Pedro e Paulo chegou a conhecer a plenitude, mas o pouco que conheceram já foram uma potência na época, sabe?
Então eu resolvia buscar para conhecê-lo melhor. Aí eu comecei a partir para oração. Chegava à noite, começava a orar 11 horas da noite em casa, ia orar até 3, 4 horas da madrugada. Choro, cara, chorava demais, muita lágrima, muita lágrima. Por fim, eu não queria que ninguém soubesse que eu estava orando. O choro começava assim, os soluços começavam a sair, eu não queria que ninguém ouvisse. Então eu percebi que eu seria incomodado com alguém me ouvindo orar, ou eu iria incomodar alguém, às vezes com algum soluço, alguma coisa. Então eu senti que eu deveria estar afastado, longe de todo mundo. Comecei a ir para o mato, orar sozinho, dava 10, 11 horas da noite, na cidadinha pequena do interior, eu saía de orar no mato. Ainda lembro o primeiro dia que fui orar no mato, a noite escura, as árvores, aqueles vultos escuros balançando, e eu sozinho ainda. Eu falei, será que eu vou? O pessoal falava coisa, você orar sozinho no mato é perigoso, que o diabo faz gracinha. Então aquelas coisinhas na mente. Aí eu parei no meio do caminho, olhei longe assim, aquele monte escuro, né? À noite, já tarde da noite. Falei, é lá que eu preciso de ir. Mas será que eu vou ter coragem de chegar até lá? Quanto mais distante da cidade, mais escuro. Aí eu parei e comecei a orar naquele trio, no trio mesmo, no meio do caminho, assim, meio com medo, arredio de ir à frente para orar sozinho a primeira vez, mas porque eu senti incomodado de orar em casa. Até que eu vi um vulto lá no meio do mato, branquinho, longe, né? Na escuridão, bem longe, lá no alto um vulto branquinho que não deu para definir o que era. Aí eu pensei, quem sabe é o anjo do Senhor me esperando lá. E eu aqui na dúvida se vou, se não vou. Olha o vulto branquinho. Saí correndo, pulando matos, capim. Na hora que eu cheguei lá, capins, né? Matos. Na hora que eu cheguei lá, era um cavalo branco pastando. Que bacana, né? Na hora que eu cheguei, eu olhei o cavalo naquela inocência, pastando ali. Respirei fundo, olhei para ele, bichinho, se não fosse assim eu não teria chegado aqui. Aí comecei a orar ali mesmo, perto do cavalo, enquanto ele passava. Eu orava, falava com Deus, fiquei 3, 4 horas ali chorando muito. Cara, esse foi meu primeiro dia orando no mato. Depois foram direto, todos os dias, 10, 11 horas. Eu era casado, estava no meu primeiro casamento e pedi à mulher, não conta pra ninguém que eu tô, não quero que ninguém saiba. É um caso meu e Deus, é coisa pessoal. Né? No segundo dia, o terceiro dia, falei, Deus, será que o Senhor está na igreja que eu estou indo? Será que o Senhor agrada do povo? Será que agrada de mim? Será que eu sirvo para o Senhor para alguma coisa? Eu posso ter alguma utilidade para o Senhor? Eu estou achando tanto conflito, de repente eu mesmo esteja completamente errado. Se o Senhor tiver de falar naquele lugar, fala, mas fala mesmo. Fala através de uma senhora, de uma criança, alguém que esteja na condição. Mas não deixa de falar, porque o homem, por mais sábio que seja, suas palavras não ressuscitam defunto, não cura câncer, não cura AIDS, não resolve parafernália de vida de ninguém. O homem é muito bom de psicologia. A boa palavra está em todos os lugares onde fui. Tá? Está nas igrejas evangélicas, está no Testemunho de Jeová, está no Centro de Macumba, está nos mormons, está nos hinduístas, está nos budismo. A boa palavra está em todo lugar. Mas e a diferença? O que disse Paulo? O meu evangelho não se consiste em palavras não, mas na manifestação do poder de Deus. Palavra por palavra, meu amigo, tem em todo lugar. E eu cansei disso. Falei, eu não quero ser apenas religioso. Religiosos foram os que fizeram panelinha e picuinha para matar Jesus. Jesus veio, a religião já estava aí, Roma já estava aí, os imperadores, os rabinos, né, Israel, os sacerdotes, né, fazendo panelinha. Né? Então os religiosos, muitas das vezes, eles são perseguidores do próprio Cristo, né? Jesus chegou a falar com o povo, né? Ó, vós por vossa tradição tendes invalidados o mandamento de Deus, tá? Então, ou seja, existem tradições, conceitos, coisas meramente um homem que atrapalham e impede a atuação de Deus. E eu me cansei disso, eu falei, ou tudo ou nada. Ou eu sirvo a Deus porque eu tive experiência com Ele, não só porque me ensinaram nos outros países também foram ensinados, mas eles estão questionando se realmente é a coisa correta. Tiveram experiência com seus deuses sobrenatural, como promete os seus escritos, seus livros sagrados de fé, né? Então eu busquei isso, cara, e por pouco Deus começou a me usar de uma maneira que eu não sabia, né? Eu era um mero músico, guitarrista na igreja e com pouco começaram a me dar oportunidade para levar toda a palavra final em trabalhos importantes, tipo quinta-feiras, os domingos, né? E a igreja com pastores, presbíteros, evangelistas, um mero guitarrista era o responsável, estava sendo responsável pelas palavras da noite. Só que Deus colocou certas palavras na minha boca, dura, áspera, exortação. E o povo sentiu, né? E alguns começaram a dar o feedback, Marcos,
Marcos está sendo rígido, não pode ser assim, e tudo, tal. Não, tudo bem, fica tranquilo, Deus está no controle. Aí naquela noite, após certas conversas, era hora de eu chorar de noite no meio do mato. Deus, será que eu estou falando de mim mesmo? Deus, será que o Marcos está usando o lugar sagrado para passar os seus conceitos pessoais? Os meus conceitos não valem de nada, são lixos. A justiça e o conceito do homem